Você já teve aquela sensação estranha de que algo gigantesco está sendo cuidadosamente escondido diante dos seus olhos há séculos? E se eu te dissesse que dentro dos muros do Vaticano existem relatos tão absurdos, tão impactantes, que até o mais cético pararia para repensar tudo o que já acreditou? O que a igreja talvez não queira que você saiba está prestes a vir à tona. E não estamos falando de meras teorias conspiratórias, mas de registros históricos que foram cuidadosamente abafados com o passar do tempo. Neste vídeo, você vai entrar por portas que a maioria nunca ousou atravessar. Vamos explorar os bastidores obscuros do papado, escândalos reais, jogos de poder e decisões que alteraram o destino de civilizações inteiras. Tudo isso longe dos olhos do público. Antes de começar essa jornada por verdades ocultas, já verifica se está inscrito aqui no canal e deixa o like. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, porque o que você vai ouvir agora, poucos têm coragem de contar. Quando a gente analisa a história do mundo com mais atenção, começa a notar um fio invisível conectando os grandes eventos. E nesse emaranhado, o catolicismo surge como um nó apertado e central. Após a crucificação de Jesus, várias correntes surgiram tentando manter seus ensinamentos vivos. Mas uma delas se destacou, o que hoje conhecemos como Igreja Católica. Não existia Bíblia impressa, nem templos grandiosos. Era fé pura, vivida em encontros secretos em cavernas e catacumbas. Mesmo assim, essa comunidade cresceu como raízes profundas numa terra fértil, espalhando-se por impérios, enfrentando guerras, perseguições e atravessando gerações. A influência foi tão profunda que durante muito tempo, reis só assumiam o trono com o aval do Papa. O catolicismo moldou leis, inspirou obras de arte e até determinou a maneira como contamos o tempo. Sim, o famoso antes e depois de Cristo, que ainda usamos, vem dessa raiz. Mesmo quem não é religioso vive num mundo moldado por essa herança. E lá no início, antes das divisões e reformas, o catolicismo era a única forma institucional do cristianismo. Era a base de tudo. E foi com essa fundação que surgiu a crença de que Pedro, discípulo de Jesus, teria sido o primeiro Papa, escolhido não por homens, mas pelo próprio Cristo. Essa ideia se baseia em uma frase poderosa que aparece nos Evangelhos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Essa passagem virou a pedra angular da autoridade papal. A partir dali, a figura do Papa passou a ser vista como o elo direto entre o divino e os homens. Um cargo que viria a influenciar milhões de pessoas, por séculos. Mas a coisa toma outro rumo quando o poder espiritual se mistura com interesses políticos. Foi justamente com a entrada do imperador Constantino em cena que a igreja ganhou força institucional. Ele legalizou o cristianismo e ainda presenteou a igreja com privilégios, terras e status. Era o começo de uma aliança poderosa entre fé e império. Com isso, o bispo de Roma passou a ter não só influência espiritual, mas também política e administrativa. Estava nascendo o que viria a se tornar o Vaticano. Uma estrutura com burocracia, hierarquia e, claro, muita influência. Mas com tanto poder concentrado, surgiram também os excessos. E aí começam as histórias bizarras que parecem roteiro de série medieval. Teve papa que mandou julgar um cadáver, literalmente. Foi o caso de Estevão VI, que exumou o corpo do Papa Formoso e o colocou em julgamento, vestido com trajes papais. Sim, isso realmente aconteceu. Um julgamento póstumo que mistura loucura, vaidade e sede de vingança. Teve também João XII, que virou Papa adolescente e tratava o Vaticano como se fosse uma casa de festas. Entre acusações de orgias, incesto e assassinatos, ele transformou o papado num palco de escândalos. E Bonifácio VIII, esse comprou briga com o rei da França, foi acusado de heresia e até de negar o inferno.
Irônico, já que muitos achavam que ele havia criado um na Terra mesmo. Essas figuras não eram apenas líderes espirituais, eram os homens mais poderosos do cristianismo na época. Esses escândalos deixaram marcas profundas e, diante disso, a igreja foi obrigada a se reinventar. A imagem pública, antes vista como um símbolo de pureza, começou a ruir. A confiança da população foi se esvaindo e até os fiéis mais devotos começaram a questionar. A fé virou desconfiança. Para tentar reverter esse cenário, a igreja precisou mudar o discurso. Deixou o tom autoritário e começou a agir como uma gestora espiritual. Um ponto de virada foi o Concílio Vaticano II, nos anos 60, que promoveu reformas, como a celebração das missas na língua local. Era o início de um esforço para se aproximar do povo de forma real. E nesse processo surgiram figuras marcantes, como o Papa João Paulo II, que usou a mídia como poucos. Ele viajava o mundo, falava com multidões e representava uma tentativa clara de reconectar com as pessoas. Depois dele, veio Bento XVI, que enfrentou crises severas e acabou renunciando, algo que não acontecia há séculos. Essa renúncia abriu espaço para um novo capítulo, o Papa Francisco. Ele chegou quebrando tradições, recusando luxos, falando sobre pobreza, meio ambiente e marginalizados. Sua postura humilde conquistou muitos, inclusive pessoas que já haviam se afastado da fé. Mas será que essa nova fase da igreja é suficiente para apagar os pecados do passado? Ou estamos apenas vendo o ciclo se repetir? No fim das contas, essa história não é apenas sobre papas, Vaticano ou escândalos. É sobre o ser humano. Porque quando colocamos alguém num pedestal, damos a essa pessoa não só poder, mas também tentações. E mesmo envolto em símbolos sagrados, o ser humano continua sujeito aos mesmos erros: vaidade, ego, ganância. A verdadeira espiritualidade talvez esteja menos em seguir cegamente e mais em manter o coração aceso, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Essa reflexão não é um ataque, mas um convite. Um convite a repensar como o passado ainda influencia o presente. E como o sagrado pode estar muito além dos templos, presente nas nossas atitudes, escolhas e formas de amar. E agora eu te pergunto, depois de conhecer essas histórias, você ainda acredita que toda instituição que fala em nome de Deus age de acordo com ele? Conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu, ou o que você acredita que ainda está sendo escondido. E se esse vídeo te fez pensar diferente, o próximo vai te levar ainda mais fundo nessa jornada. Ele já está aparecendo na sua tela agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa abrir os olhos.